Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é de História. Abram os livros de vocês na página 262 e vamos acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil lá no século XIX, que na verdade é o capítulo 5 que a gente vai iniciar, né? Olha só, a história do Brasil no século XIX foi marcada por inúmeras transformações, como a proclamação de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal, porém, a escravidão foi mantida no país, assim como grande desigualdade social. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre tudo isso. E hoje vamos falar sobre a corte portuguesa no Brasil, né? O porquê. Você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? Bom, vamos descobrir agora. Olha só, vamos observar essa imagem aqui. Lá no século XIX, a história do Brasil ela foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra, olha só. E Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Como a França e Inglaterra estavam em guerra, então os portugueses, né, tinham medo de os franceses invadirem lá. Então, por isso o governante português Dom João, ele resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Foi aí que ele se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado da sua corte, né? Que não era nada pequena, eram milhares de pessoas, muitas pessoas. Olha só. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinha dentro. Cotidiano no Rio de Janeiro. Como era o cotidiano no Rio de Janeiro? Bom, gente, naquela época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro ele não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas, né? Então, na verdade, era o país inteiro que estava em desenvolvimento, né? Mas lá no Rio de Janeiro não tinha luz, não tinha iluminação, as ruas não eram limpas, não tinha um sistema de esgoto, nem água encanada. As pessoas tinham que ir buscar água em poços públicos ou em fontes. Enfim, o dia a dia nas ruas da capital eram marcados por intensas atividades comerciais e celebrações religiosas pelos trabalhos dos escravizados. Olha só essas imagens aqui. Nós podemos observar aqui bastante gente, né, nas ruas. Bom, a abertura dos portos, olha só. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas. Ou seja, o que é que isso quer dizer, né? Os parceiros comerciais de Portugal, eles estabeleceram um fim do Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é a prática em que cada colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Então, quando ele abriu os portos, as outras pessoas poderiam chegar para comercializar também. O trabalho escravo nas cidades. Olha só, grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras lá no século XIX eram compostas de escravizados, né? Muitos eram escravos. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. E aqueles que trabalhavam nas ruas, os escravos que trabalhavam nas ruas vendendo alguma coisa, algum produto, carregando alguma mercadoria, eles eram conhecidos como os escravos de ganho. E aqueles que trabalhavam nas casas dos senhores, né? Eles trabalhavam nas suas residências, eles eram conhecidos como escravos domésticos. O serviço deles era limpar,
cozinhar, preparar alimentos e cuidar das crianças. Esse era um trabalho desses escravos. Olha só, aqui nessa imagem, alguns escravos domésticos que foram representados na casa de seus senhores, família de fazendeiros. Olha, façam a atividade da página 267, certo? Agora vamos para a página 268, olha só. As mudanças no Rio de Janeiro, né? Pois é, a chegada da família real no Brasil, ela causou um grande impacto na vida colonial. Nessa época, o Rio de Janeiro, ele passou a ser sede oficial do governo português. Então, Dom João, ele fundou diversas instituições para organizar a administração dele e para estimular também a economia e a cultura da região. Então, o que foi que ele criou? Ele criou a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto. Vou deixar algumas imagens aqui para a gente observar, olha só. Aqui a Imprensa Régia. Aqui o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Foi fundado em 1808 com o nome real Horto. E aqui é parte do acervo da Biblioteca Real. Foi trazida de Portugal por Dom João. Essa instituição, que atualmente se chama Biblioteca Nacional, abriga documentos e obras raras, que são muito importantes para o estudo da história do Brasil. Olha só. Bem interessante. Aqui é a imagem do Banco do Brasil, né, há algum tempo atrás. Olha só, gente. Além de tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né, Dom João também fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. E diversos artistas, arquitetos, escultores foram chamados para trabalhar, né, foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição. Um dos principais pintores que vieram ao Brasil nessa época foi Jean-Baptiste Debray. Isso. Suas obras destacam aspectos importantes, né, do dia a dia da população e são fontes históricas fundamentais para estudarmos a história do Brasil. Olha, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, esse pintor, ele era francês e ele contribuiu bastante com a história do Brasil, né, ao longo dos anos. Olha só, agora vamos observar essas obras aqui dele. Muitos aspectos culturais das cidades do século XIX são temas das obras de Debray. O entrudo, representado na pintura ao lado, era um tipo de brincadeira praticada no carnaval, principalmente entre as pessoas escravizadas e pobres. Essa próxima, Debray, também representava o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira do século XIX. Ao lado aqui, loja de barbeiros. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Vocês vão fazer atividades também da página 270. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.